Bem-vindos à parte 3 do tier list dos jogos que eu já joguei. Claro, essa aqui é a minha opinião pessoal. Tem jogos que talvez sejam muito bons, mas eu tive uma experiência ruim e vice-versa. Beleza? Então eu criei uma descriçãozinha aqui para cada jogo e eu vou colocar ele em uma dessas posições, sendo que S, um jogo simplesmente incrível, joguem. A é um jogo muito bom também, incrível. B é um jogo top, né? Um pouquinho abaixo do A, mas ainda é um jogo bom. C já é um jogo mais ok ali, mas não é ruim ainda. D já começa a ser um jogo um pouquinho mais sem graça. E F é um jogo ruim, que eu realmente não gostei de jogar. Tá bom? Então vamos começar. Bonanza. Primeiro jogo. É um jogo de plantar feijões onde você só ganha se souber negociar. Você deve trocar as cartas e você pode prometer literalmente qualquer coisa, desde que convença os outros jogadores, claro, né? Então você pode falar que vai dar 5 feijões no próximo turno se ele te dar um feijão azul agora. Eu gosto bastante desse jogo, vou deixar ele aqui no B. Arcadia Quest. É um jogo de aventura, com um monte de miniatura, onde cada jogador controla heróis, enfrenta monstros e também atrapalha os outros jogadores. E quem fizer mais ponto no final ganha. Um jogo muito bom também. É um jogo que eu joguei pouco, né? Então preciso jogar mais, talvez até aumente a nota, mas vou colocar no B por enquanto. Fake Artist. É um jogo de desenho e dedução onde todo mundo sabe a palavra, menos o impostor. O desafio é desenhar sem entregar o jogo e descobrir quem é o artista falso no final das contas. Um jogo legalzinho de galera também. Deixa aqui no C. A Power Grid. Power Grid, um jogo de estratégia, economia onde você precisa comprar usinas, né, para alimentar uma cidade, gerenciar recursos e expandir essa sua rede de energia, sem gastar mais do que pode. É um jogo de leilão e quem der mais dinheiro vai levar as usinas. Muito bom esse jogo, muito bom mesmo. Vou deixar aqui no A. Love Letter. Esse aqui é um jogo rápido de dedução em que você tenta entregar a sua carta do amor para a pessoa certa, usando blefs, memória e sorte. E a última pessoa que estiver viva ali na mesa ganha. Esse jogo aqui eu vou deixar no C também. Head 7. Esse jogo aqui é um jogo muito simples de carta que você precisa sempre. Você tem que acabar seu turno ganhando. E a regra muda o tempo todo, né? Você tem que estar ganhando conforme aquela regra. Toda vez que você joga uma carta, muda a regra. Vou deixar ele aqui no C também, aqui atrás do Love Letter, tá bom? Flip City. Esse aqui é um jogo de push your luck. Então, se você for muito ganancioso, você vai perder. É um jogo de construção de cidade e as cartas têm dois lados, né? Que você pode evoluir as suas cartas. E assim o jogo vai rodando, quem fizer uma condição lá ganha. Bem divertido esse jogo. Vou deixar aqui. Atrás do Arcadia Quest, tá bom. Marrakech. Esse aqui é um jogo onde você anda com o personagem pelo tabuleiro, pega as moedas dependendo dos tapetes dos outros jogadores, e quem tiver mais tapetes à mostra no final ganha. A curiosidade sobre esse jogo é que ele se inspirou em um golpe famoso que os vendedores jogam tapete no chão para os turistas pisar. E quando eles pisam, o vendedor insiste que você tem que pagar porque você estragou o tapete e tal. Então veio de um golpe, né? Vou deixar aqui no C, no topo do rank C. Kakelake Poker Royal é um jogo de blefe que você tem que entregar um animal para uma pessoa e você pode falar que é aquele animal ou não. E é um jogo de duvido, não duvido. É bem divertidinho esse jogo. Eu vou deixar aqui, ó. Bem aqui, tá bom. High Society. Esse aqui é um jogo de leilão, onde quem gasta demais pode ser eliminado, mesmo tendo mais pontos. Então você tem que sempre tentar pagar, mas com muito cuidado ali para não ser eliminado. Vou deixar aqui no rank C também, ele é legal. Bom jogo. Deixar aqui, tá bom. Terra Mística. Um jogo bem pesado de estratégia. Tem várias raças, como é, raças, classes, né? Bruxa, elfo, enfim. Eu só joguei uma vez, então não tenho muito o que falar dele, né? Mas é um jogo muito bom, eu gostei. Você tem que ir transformando o seu mapa e evoluindo as construções. Quem fizer mais ponto ganha. Aquele jogo de fritar o cérebro, sabe? Eu só joguei ele uma vez, né? Então, difícil opinar. Vou colocar aqui. Bom, é muito bom o jogo. Fantasma Blitz. Eu já me diverti muito jogando esse jogo aqui. Ele é um jogo que você tem que ser o mais rápido possível, só que ele tem uma pegada meio diferente, que eu não sei se eu vou conseguir explicar aqui em vídeo, mas é um jogo um dos melhores jogos de velocidade, assim, tá? Vou colocar aquele no topo do rank C. Ele é muito bom mesmo. Viticulture.
Esse aqui é um jogo de gerenciamento onde cada um tem que cuidar, todo mundo, né? Cuida de uma vinícola, a gente planta uvas, faz vinho e escolhe as melhores ações em cada estação do ano. Um jogo muito bom também. É, eu não tive uma experiência tão boa jogando com ele, mas eu vou colocar aqui, porque é um jogo bom. Rap Salmon. Esse aqui é um jogo completamente maluco. De cartas e interação física, né? Onde todo mundo se levanta, grita, faz gestos o mais rápido possível e quem acabar com as cartas primeiro da mão ganha. É um jogo divertido ali de momento, mas nada demais. Vou colocar aqui no D. Ganges. Rajas of the Ganges. Nesse jogo aqui a gente tem duas trilhas, né? Ele é diferente isso dele. E tem a trilha do dinheiro e a de fama. E você tem que alocar os dados, você vai ganhando dinheiro e fama. E quando as duas trilhas se cruzam, dá início ao fim do jogo. E quem tiver mais ponto ganha, nessa diferença entre as duas trilhas. É bem diferente isso. Se eu não me engano, o Ark Nova também tem isso. A gente vai falar dele mais pra frente aqui. É um jogo muito bom, vou colocar aqui no ar, atrás de Terra Mística. Potion Explosion. Esse aqui é um jogo de fazer poções, né? Você tá numa prova final ali de uma escola de poções. E aí, a matéria de poções, né? E você tem que pegar as bolinhas e é uma forma bem parecida com Candy Crush. Você cria combos o tempo todo. Então, vou colocar aquele no B, onde eu coloco ele. Acho que eu vou colocar aqui, é muito bom o jogo. Santorini é um jogo abstrato, muito simples de aprender, mas difícil de dominar. Então você tem que construir as torres, né, que são os prédios de Santorini, e você tem que chegar no topo. A outra pessoa vai ficar te impedido. É um jogo muito bom para duas Battery low. pessoas. Vou deixar ele aqui. Acho que vou deixar na frente do Potion Explosion. Muito bom o jogo. Maskman. Esse jogo aqui é bem diferentão. É um jogo de cartas de luta livre, só que a gente nem, não sabe quem é o mais forte e o mais fraco. E aí você vai jogando as cartas dependendo dessa ordem e tudo vai se revelando durante a partida, né? Eu vou deixar. Vou deixar ele. Deixar ele no C. Acho que aqui tá bom. Fantasy Realms. Esse aqui é um jogo de montar a melhor mão possível, de combo, né? E aí você tem que criar as melhores combinações da sua mão e quem tiver a melhor combinação vai fazer mais pontos e ganha o jogo. Ele é bem legal mesmo. Vou deixar aqui reinando o C, o Tier C. Sagrada, é um jogo lindo de dados, onde você tem que montar um vitral. Aí você tem que equilibrar as cores, números, vai ter restrições, e quem marca mais ponto vence. É um jogo muito bom. É o rival do azul, o azul normal, né? Porque tem várias versões do azul. Eu acho ele um pouco melhor que o azul normal. Vou deixar aqui no ar. Riff, um jogo de se constrói várias peças tem peças de coral, né? Você tem que criar recifes e quem montar o melhor padrão ali de recife ganha. Um jogo bom também de padrões, vou deixar, acho que eu vou deixar aqui assim, ó. Tá bom. Yokai, um jogo cooperativo de memória. Todos os jogadores precisam trabalhar juntos para agrupar os espíritos iguais, sem poder se comunicar direito, então a comunicação é limitada. É um jogo bom, não achei nada demais, né? Eu vou deixar aqui no D. Não achei nada demais não. Welcome to, um jogo de escrever números nas folhas. É um jogo assim, vai até 99 pessoas. Quando tiver folha dá pra jogar. E todo mundo joga ao mesmo tempo, tentando planejar o melhor bairro sem travar suas ruas. Um jogo bem legal também. Vou deixar. Acho que aqui tá legal. Bom jogo. Splendor Marvel. Esse aqui é um jogo de coleção de gemas com os personagens da Marvel, onde você recruta heróis, vilões, e cada um tem uma gema atrelada a ele, uma gema definitiva, né? Você nunca perde ela. E aí você vai acumulando cada vez mais cartas e fazendo cada vez mais pontos. Muito bom esse jogo, gostosinho de jogar. Eu vou deixar ele na frente do Potion Explosion. Piratas. Esse aqui é um jogo de blefe, onde você tenta juntar mais tesouros do que seus adversários. Quem chegar a 5 metros primeiro ganha. Quando uma pessoa está perto de ganhar, todo mundo vai focar ela. Então é Discord. Bom jogo, bom jogo. Vou deixar aqui, ó. Acho que aqui tá legal. Sintonia. Esse aqui é um jogo de galera, se divide em dois grupos e cada grupo tem um líder toda rodada, né? E aí o líder tem que fazer com que as outras pessoas acertem sua dica, só que esse jogo tem uma roletinha ali, é meio diferente. Ele é bem legal, eu gostei dele. Vou deixar aqui, ó. Tier C.
Cleópatra. Esse aqui é um jogo de construção, onde você pode usar recursos corruptos para ganhar vantagem, mas, né, se você for corrupto tem um preço a se pagar. Eu acho que esse jogo é melhor do que o tier que eu vou colocar aqui, mas minha experiência com ele não foi tão legal, tá? Então eu vou colocar ele bem aqui, ó. Pá! Mas é um jogo lindo, tá? Lhama dados. Esse aqui é um jogo de dados rápido. Você tem que parar no momento certo para evitar pontos negativos e ganhar o máximo possível. É um jogo divertidinho. Vou deixar ele aqui assim, ó. Aqui, aqui, aqui. Acho que por aqui, tá bom. Cascade, esse jogo é top. É um jogo estratégico, né? Onde você monta paisagens naturais e posiciona animais para criar as melhores combinações possíveis. Eu vou colocar ele no tier A. Acho que bem aqui na frente de Cascade. Na frente de Sagrada, né? Bom jogo. Keep the Heroes Out. É um jogo cooperativo. Onde ele é diferente do normal, né? Porque nós somos os monstros e a gente tem que defender a masmorra dos heróis invasores e proteger o ouro que tem lá na masmorra, né? É um jogo assim. Se não me engano, ele vai até 4, 5 pessoas com expansão. 5 pessoas ele é um dos piores jogos que eu já joguei. De 4 pessoas ele é ruim. De 3 pessoas ele é bom. E de 2 pessoas ele é incrível. Então eu vou colocar ele aqui como um jogo de 2 pessoas, tá? É um jogo muito bom de 2 pessoas. Vem pra cá. Black Angel. Esse jogo aqui é muito legal, muito diferente. Nesse jogo aqui o planeta Terra ficou inabitável. Se eu não me engano é isso, tá? E nós somos inteligências artificiais que e temos uma missão, que é salvar a humanidade. Então a gente está em uma nave mãe gigante levando toda a humanidade para um novo planeta. Mas o legal desse jogo é que se você achar essa inteligência artificial, né, achar que o melhor para a humanidade ela não existir, você pode simplesmente buscar destruir a nave mãe que está carregando todos os humanos. E acabar com a vida, né? E essa pode ser a melhor opção se você estiver perdendo o jogo em relação aos outros oponentes. É uma alocação de dado incrível. Primeiro TS dessa lista. Ark Nova. Esse jogo é muito bom também, é um jogo de estratégia pesado onde você constrói e gerencia um zoológico, né? Só que esse aqui é um jogo muito pesado, de 4, 5 horas, e é um jogo assim cansativo, tá? Na minha opinião, mas ele é muito bom também. Então eu vou colocar aqui no tier A, bem aqui. E tem um santuário, que é que nem o Ark Nova, só que é uma versão mais simplificada dele, que demora 1 hora e meia, não é cansativo de jogar, e pra mim entregou a mesma coisa. Então eu vou colocar aqui, ó, os dois juntinhos. Mas o Ark Nova, né? O Ark Nova ele é mais completo. Deixar assim, tá bom. Azul Jardins da Rainha. Esse aqui, na minha opinião, é a melhor versão que tem do Azul. É um jogo de padrões, planejamento, você busca montar o melhor Jardins da Rainha. Só que ele é um jogo bem. Não é difícil, mas ele é complexo. Muito bom, muito bom. Melhor azul que tem, vou colocar aqui no topo do tier. No final do tier S, né? Black Angel tá na frente, com certeza. Everdell, um jogo lindo de construção de cidade onde as criaturas da floresta trabalham juntos para criar o vilarejo mais próspero. É uma alocação de trabalhador muito bom também. Vou colocar aqui, ó. Tier A, bom jogo. Project L. Um jogo de quebra-cabeça abstrato onde você monta formas no aquele tipo Tetris, né? E eu chamo de Tetris Building, que você começa com poucas peças e você vai melhorando as peças que você tem para conseguir cada vez mais pontos. Muito bom o jogo. Esse aqui é um dos jogos preferidos da minha noiva. Eu vou deixar ele aqui, ó. Aqui. Tier A. Muito bom. Tiny Epic Parades. Esse aqui é um jogo da versão Tiny Epic, né? A versão pirata dele. Em batalhas navais, colete de tesouro. Eu acabei esse jogo e falei, só isso? Vai pro Tier F. Primeiro Tier F, ele é realmente não curti não. Arx. Um jogo estratégico de controle de área, versão espaço, né? Ele lançou esse ano, se eu não me engano. Você pode formar alianças, conflito, muda o rumo da partida o tempo todo, ele é muito legal. Deixa aqui no TS, vem aqui, muito bom o jogo. Cat in the Box é um jogo de vaza mais diferente que eu já joguei. As cartas não têm cor, então normalmente um jogo de vaza tem 4 naipes, 5 naipes. Esse aqui não tem cor
E na hora que você joga, ela pode ser qualquer cor, dependendo do que tiver disponível. Então é um jogo que você pode criar um paradoxo por não existir a cor que você está jogando. É genial esse jogo, genial. Vou deixar aqui no topo do Tier B. Opa, aqui. That's Not a Hat. Esse aqui é um jogo que eu já me diverti muito jogando. É um jogo de memória muito difícil. Então você tem que dar presente para as pessoas e tentar fingir que você sabe o que está na sua frente, porque você não vai lembrar o que está na sua frente. Isso aqui é um jogo muito divertido que vai até 8 pessoas, se não me engano. Eu vou deixar aqui, ó. Bom jogo, bom jogo. The Cast of Burgundy. Esse aqui é a edição especial que custa mais de R$ 1.000 lá. Mas tem a versão, outra versão dele, né? Esse aqui é um jogo de estratégia que você desenvolve sua região usando dados para construir, negociar e pontuar. Esse jogo aqui é lindo. Se não fosse tão caro, eu teria na minha coleção. Eu vou deixar aqui no topo do TS. Muito bom esse jogo, muito bom mesmo. Skyteam. Esse aqui é um dos melhores jogos de dois que tem no mercado. E é um jogo cooperativo. Os dois jogadores precisam pousar um avião. Mas a comunicação é super limitada, né? Tipo, você não pode falar o que você tem, o que você vai fazer ali. Então, cada um tem que decidir a sua ação e é uma alocação de dados. Muito bom. Vai aqui pro Tier S. Na frente do Arx pra mim. Beaver Creek é um jogo de empilhar peças, só que na temática castores e troncos. Muito bom o jogo também. Eu vou deixar. Opa, vou deixar aqui no Tier C. Onde eu coloco? Não sei. Acho que é aqui. Aqui. Rebel Princess. Isso aqui. As princesas da Disney marcaram uma noite do pijama. E os príncipes não estão convidados. Elas não querem se casar. Só que os príncipes estão doidos para se casar. E aí nessa festa, só os convidados são só as princesas e os animais da floresta. Mas entre os animais tem um sapo, que é um príncipe escondido, que te dá um monte de ponto negativo. É um jogo vaza, só que é um vaza bem legal. Vou colocar aqui reinando o Tier B. Evenfall, um jogo estratégico, você gerencia recursos, poderes e decisões importantes ao longo da partida, né? Um jogo de seita, muito legal também. Alocação de trabalhador. Vou deixar aqui assim, ó. Aqui. Acho que aqui tá bom. Muito bom o jogo. Etnos. Esse jogo aqui me surpreendeu. Essa aqui é a segunda versão dele. Tem a primeira versão que é muito feia e a segunda versão que é linda. Chegou recentemente aqui no Brasil, um jogo de controle de área e colocação de cartas onde diferentes povos se unem para dominar territórios. Então, jogo de controle de área também, né? Muito bom. Muito bom. Vou colocar ele aqui, ó. Aqui? Aqui. Muito bom. Gostei demais desse jogo. Cortisãs é um jogo de influência e manipulação, onde você precisa posicionar os aliados certos perto do rei para ganhar pontos. Esse jogo aqui é muito legal, as cartas são lindas, tá no Tier A pra mim. Acho que aqui é bom. Zombie Kittens é uma versão diferente do Zombie Kittens, que as pessoas, quando elas podem, elas continuam jogando só que como zumbis. Ele funcionou muito bem, melhor do que eu esperava. Vou deixar aqui assim, ó. Aqui, não, mais pra cá, aqui. The Number. Isso aqui é um jogo rápido de dedução e lógica, onde você precisa descobrir os números escondidos observando as escolhas dos jogadores. E você pode colocar um número muito alto para ganhar muito ponto, mas é mais arriscado, né? Então, ele é mais arriscado de... Você pode perder tudo se colocar um número alto, ele é legal. Vou colocar aqui no Tier C. Lux Nova. Um jogo bem simples, que você tem que montar vitrais e tentar conseguir o melhor como possível. Acho que aqui, Tier D. Tá bom. Beirando F. Estupefaça. Esse jogo aqui, ele é o Cash Guns versão Harry Potter. Não sei se vocês conhecem Cash Guns, mas ele é bonito e tal, só que eu vou falar da minha experiência pessoal. Tive uma experiência horrível jogando ele, porque todo mundo me focou, então eu não fiz simplesmente nada na partida. Foi 40 minutos sem eu fazer nada. Então, por causa disso, eu vou colocar no Tier D. Aqui. Só que é um jogo que, se você conseguir, né, pegar ali o rumo do jogo, vai pro Tier C aqui, tá bom? Então é isso. Acho que ficou assim essa lista, né? Esses jogos aqui do S são jogos que vocês precisam jogar. São jogos incríveis. E é claro, essa aqui é a minha opinião pessoal, com base no que eu joguei ali. É isso. Até a próxima. E comentem aí o que vocês acharam dessa lista. Valeu!